nós estamos trabalhando matemática de uma forma muito constante. A temática é revisão, rever, realinhar, reposicionar, algo que te remeta a ir a áreas da sua vida que precisa desta revisão, para que você faça, para que você cumpra. Então, hoje eu quero fazer uma revisãozinha com vocês sobre 10 coisas que eu separei aqui, que eu acho importante nós olharmos esses textos bíblicos novamente, para darmos pelo menos fazermos uma reflexão, né, com cada texto. Apesar de, às vezes, a tradução está um pouco, né, fora aqui da minha, eu vou sempre manter a minha, ok? Aqui. Então nós vamos abrir com uma pergunta: você é justo? Se alguém perguntasse a você se você é justo, o que você diria? Pare para pensar, faça uma revisão do que esta palavra representa para você. Nós vamos abrir, né, o número 1 com o Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Você pode ler comigo? Muitas são as de quem? De quem? Mas o Senhor de todas o livra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Isso. Vamos começar com essa pergunta, né? Você é justo? E vamos observar algo que parece um pouquinho confuso, porque talvez esse texto deveria ser escrito da seguinte forma: poucas são as aflições do justo, porque Deus os livra de todas. Mas a Bíblia faz questão de nos fazer um alerta, para que possamos revisar e ver, né, de uma forma bem clara, que quando alguém planeja viver de uma forma justa, esta pessoa vai ter mais aflições do que os injustos. Nós vamos ver que Deus vai intervir a favor do justo, é o que diz o texto. Haverá livramentos, mas eu quero te mostrar algumas coisas que talvez possa fazer você entender um pouco mais as perseguições, as dificuldades que você pode enfrentar ao longo da sua caminhada. Deixa eu usar um exemplo simples para falar de justiça. Suponhamos que seu horário de entrar no trabalho, no emprego, na empresa onde você está como colaborador, seja às 8 horas da manhã. Mas por algum motivo você não conseguiu chegar no horário, e você então vai chegar às 9h30 da manhã. Mediante ao horário que você deveria estar, você se torna um injusto. Não é justo com as pessoas que trabalham com você, não é justo com as pessoas que pagam o seu salário, que você chegue fora do horário estabelecido. Você acabou de se tornar um injusto. Porém, você traz na mão, ao chegar no trabalho, um atestado médico. E esse atestado diz, né, ou você traz o histórico dele, que durante a madrugada você teve um problema de saúde e que você acabou necessitando procurar um auxílio médico, e que por causa desse problema, por causa desse mal-estar, desse mal súbito, né, você então necessitou chegar atrasado. Você nem faltou, você simplesmente está trazendo um atestado que justifique aquela
né, 1h30 de atraso. Você agora está justificado pelo pelo atestado. O atestado acabou justificando ou tornando você justo, mesmo havendo injustiça. Continua tendo 1h30 de atraso. Pessoas tiveram que fazer o serviço que você deveria ter feito. O patrão vai te pagar as mesmas horas, mesmo não trabalhadas. E por que tudo isso acontece? Porque alguém justificou você. Aqui você se torna um justo através de um documento que você carrega na mão. Quando nós estamos falando a respeito de pecado, é exatamente isso que Cristo fez. Quando nós estamos falando da intervenção de Cristo para transformar eu e você em justo, os nossos pecados, eles não são mentiras, eles não são ilusões, eles são uma realidade. Mas Ele nos justificou. Mas deixa eu ir além um pouquinho para lembrar você o que diz respeito também à dificuldade que o justo enfrenta para viver. Todas as vezes que você resolve ser alguém justo, ser alguém certo, alguém correto, agora usando a palavra justiça numa outra conotação, você precisa estar preparado para viver alguns dissabores. Bom, suponhamos que seu vizinho resolveu colocar um gato no relógio dele, ou uma ligação clandestina, tá certo? E anda fazendo um calor terrível, mas o ar-condicionado do seu vizinho, menino, como ele tem dinheiro para pagar aquilo, não desliga, os meninos ficam no computador. Bom, eu queria lembrar você que a companhia elétrica tem uma estrutura para medir a carga que saiu. E eu queria lembrar você que a companhia elétrica não vai ficar nesse prejuízo. Alguém vai pagar esse geladinho, certo? E quem é esse alguém? O justo. Talvez você já começou a entender o que é a aflição do justo na energia elétrica. Quando você deseja e vai fazer as coisas corretas, vivendo no ambiente onde nós estamos, inevitavelmente você vai ter que estar equipado, preparado pelo poder do Espírito Santo, dos anjos e de toda essa cobertura celestial que nós temos, graças a Deus, à nossa disposição pela graça do Eterno, a entender que muitas são as aflições do justo. Você não pode fazer um montão de coisas que os outros podem. Tu tem até vontade de falar. O outro te xinga, o outro faz, o outro não paga, o outro... Mas quando chega na tua vez, eu vou ser franco para você, você vai viver como Deus delineou, mas vai ser com aflição, porque para ser justo, o negócio é um grande desafio. Sim ou não? Não denuncie gato dos outros, tu é que paga, mas X9 é algo terrível, tá certo? Não, mas só estou te mostrando como é difícil ser justo. Há um tempo atrás, um rapaz falou comigo: poxa, pastor, eu sou cristão, arrumei uma namoradinha, namoro direito, respeito menina,
uma menina de família, que eu estou querendo casar. Pô, pastor, ela ficou com outro menino. Procurei saber, porque o menino faz coisa que eu não faço. Passa a mão onde eu não passo. Mostra as coisas que eu não mostro. Certo? Porque o menino vive uma vida com justiça. E olha como é que ele está sendo envergonhado. Eu queria só que você fosse adaptando para você. Porque muitas vezes você vai sair de casa e vai encontrar as injustiças no trânsito, as injustiças nas filas, as injustiças em muitos lugares. E sua reação, certo? Sempre vai estar pautada em colocar Deus em primeiro lugar. Então eu queria preparar você para o sofrimento. Muitas, fala para quem está do seu lado assim: está preparado para sofrer, justo? As notícias hoje não são boas, mas faz você rever. Bom, segundo texto, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Preste atenção nesse texto, que eu quero refletir com vocês sobre ele. Já que eu falei que para viver na justiça é pesado, é desafiador, porque na vida do justo, o justo precisa estar preparado para muitas aflições. Esse texto diz que antes de querer ser justo, antes de querer andar com Cristo, antes de querer ser crente, é melhor você sentar e descobrir quanto custa. Antes de desejar fazer, antes de dizer um sim para Cristo, é muito legal você saber se você tem como pagar, se você está disposto a pagar o preço para ser esse cristão. Porque é isso. Esse texto aí não está falando de torre. Ele continua aparentemente falando de uma guerra, mas não está falando de guerra. Ele simplesmente está iniciando dizendo: aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer andar comigo, ele precisa estar intencionado em pagar o preço de andar com Cristo. Essa é a grande verdade. Tem muita gente que vem para a igreja e não sabe quanto custa. Não sabe quanto custa rever seu vestuário. Não sabe quanto custa rever seu vocabulário. Não sabe quanto custa rever os ambientes que frequenta. As pessoas não têm noção do quanto custa. Viver com Cristo, segundo o próprio Cristo, requer daquele que o segue, não o siga de mãos vazias. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Há uma responsabilidade e nós precisamos rever isso. Se estamos dispostos a mudar nossas roupas, não estou, então eu já sei. Estamos dispostos a mudar nosso vocabulário? Não, é pesado demais. Eu estou disposto a mudar meus hábitos, meus costumes, os ambientes que eu frequento? Não, pastor. Então, isso significa que você não está pronto para ser discípulo. Pode continuar vindo à igreja. Evite levantar a mão. Evite dizer que colocou Jesus no centro da sua vida, porque ainda é caro demais para você. E eu respeito, e ele também. Segundo a Bíblia, se você não está em condições de pagar um voto, é melhor não fazê-lo. É assim que funciona. Então nós precisamos entender e rever isso. Eu estou apto para pagar este preço? Descubra o quanto custa antes de comprar, não é assim que eu poderia usar? Quando você olha para alguma coisa interessante que o preço não está exposto, a primeira coisa que você pergunta é:
Qual é o valor? Quanto custa, por favor? Tem frete? Você quer saber todas as coisas, porque você precisa ter uma noção se está pronto para pagar. Hoje muitas pessoas querem, viver uma vida com Cristo, na igreja, na liderança, com honra, com isso, tendo respeito, admiração, autoridade. Para cada coisa que você quer, tem um preço. Existem lanchonetes que você vai pedindo os sanduíches, e à medida do que você pede, o valor é acrescentado. Há um acréscimo mediante aquilo que você quer que esteja no seu sanduíche. Na nossa vida com Deus também funciona assim. Nós precisamos rever isso. Eu gostaria de ser admirado. Tem um preço. Eu gostaria de ser visto como alguém que tem conhecimento. Tem um preço. Eu gostaria de ser visto dessa forma, de ter isso, de ter aquilo. Então, para cada uma dessas coisas, tem um valor a ser cobrado de entrega, que nós precisamos ter esse entendimento. É assim que funciona. Antes de construir, antes de ir à guerra, descubra se você está apto para pagar. Você quer casar? Tem um preço. Um preço financeiro, um preço emocional, um preço espiritual. Tem um preço. Você não gosta de dizer quanto custa, onde vai, nada disso, não tem problema. Só não pode casar. Você quer ter filho? Mas tem um preço, sim ou não? Você quer ter sogra? Tem preço. Você quer ter cunhado? Tem preço. É ou não é? Você quer ter vizinho? Tem preço. Não quer ter vizinho? Compra um negócio assim no ermo, longe dos outros. Posso ouvir um amém da igreja? Terceira coisa que eu acho importante nós olharmos com bastante cuidado, Mateus 7:6. Mateus capítulo 7, verso 6. Não deem aos cães o que é, nem joguem as suas diante dos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles que voltando-se não estraçalhem vocês. Preste atenção, porque eu quero fazer uma revisão desse texto também com você. Eu não sei como você olhou isso ao longo do tempo, mas esse texto diz duas coisas. Uma, tem algo de valor nesse texto. Nesse texto tem o santo e nesse texto tem as pérolas. Nesse texto tem duas coisas. Esse texto tem os cães e esse texto tem os porcos. O texto diz que alguém pega algo que é santo para si e entrega para um cão que não é capaz de reconhecer o que é santo. Alguém tem uma pérola ou algo que tem valor para si e entrega para um porco que não é capaz de reconhecer o valor daquela pérola. O texto diz que depois de ser entregue e aquilo que você deu de valor seja desprezado, uma confusão seja estabelecida e ela se desenrola aqui. Pastor, dá para falar isso de uma forma mais clara? É simples. Muitas vezes damos para o outro as nossas pérolas e as coisas que são valiosas demais para nós. Estou cansado de ouvir mulheres dizerem para mim o que são capazes de fazer nos seus casamentos por seus maridos, com uma entrega: e eu trabalho, eu faço isso, eu arrumo a cama, eu arrumo aquilo, eu faço comida. Ela está me mostrando suas pérolas,
mas ela nunca parou para pensar se a pérola do marido é a mesma dela. Então entregamos para o outro aquilo que tem valor para nós, e quando o outro não é capaz de reconhecer o valor de uma pérola que não é dele, é sua, ficamos frustrados. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que temos que ser mais assertivos. Aprenda com um indivíduo que para mim é extraordinário, o estelionatário. Observe uma característica do estelionatário. Antes de te abordar, ele tem na cabeça o que vai fazer. E o que ele vai fazer? Procurar falar tudo o que te agrada, tudo o que você quer ouvir, criar na sua mente um ambiente tão confortável, certo? Você pega um cara galanteador, pensa num Dom Juan. Ele pode odiar ir à praia, mas se ele descobrir que a mulher que ele quer conquistar gosta de praia, você pode ter certeza que ele vai mandar logo uma imagem daquele sol, certo, se pondo no mar, e aquela silhueta de um casal simbolizando ele e ela. É ou não é? E ele vai falar que gosta do sol, que gosta dos peixes, que assistiu Aquaman. Ele vai falar tudo, porque a proposta é, aí eu te pergunto, querido, está aqui. O que ele está fazendo? Descobrindo suas pérolas, não as dele. Ele coloca o que ele gosta em segundo plano e coloca você em primeiro. Pô, hoje os casamentos vão sair daqui pocando. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? Isso aí. Descubra qual é a pérola da sua mulher. Aí você vem com aquele discurso: porque eu trabalho igual um doido, porque eu dedico a minha vida, porque é de casa para o trabalho, para a igreja, porque eu não faço outra coisa. E ela está assim, ó. Grandes coisas, Superman. Hã? Não, ela quer saber o que você sabe sobre ela. Hã? Para tu passar a falar o que ela gosta de ouvir, levar para casa o que ela gosta de comer. Você está entendendo? É, ela quer que você pegue a mãe dela e acha que é um troço sensacional. Sua sogra nasceu depois que tu casou? Não, né? A véia já estava lá. Então por que reclama de algo que já estava vivo? E diga-se de passagem, vai demorar a morrer? Pare e pense. Hoje eu gostaria de fazer uma revisão para levantar Dom Juans, homens que vão descobrir os sonhos de suas mulheres, mulheres que vão descobrir os sonhos de seu marido. Entendeu? Para que você possa encantá-lo. Que cor ele gosta, qual a pose, quais são as palavras. Pensa, um homem chegando em casa e a mulher falando assim: ô doutor, entra, querido. Ele vai lá na porta para olhar, para ver se entrou na casa errada. Errei um número. Sim. Eu faço muita coisa para o meu filho, descubro as pérolas dele. Esse texto é um texto que diz: não pegue as suas pérolas e dê para os outros, porque isso costuma gerar confusão. Está no texto. Então invista, não é gastar tempo. Invista um pouco de tempo para descobrir a pérola dos outros, não da mulher dos outros. Eu tenho que explicar isso direito, porque o nego escuta o que quer. Esse dia eu estava pregando de sexualidade numa coisa, levantou um senhor: ô pastorzinho, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse tema? Um senhorzão mesmo. Eu falei: ô moço, quantos filhos você tem? Eu acho que ele falou 8. Eu falei: eu falo e o senhor faz? Aí ele sentou e ficou quietinho. Então é importante que você descubra a pérola das pessoas, para você não correr o risco de sofrer demais, dando para elas coisas valiosas, porém que só tem valor para você e não para ela. Posso ouvir um amém para a gente ir para a quarta?
Isso. Romanos, capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. Se possível, repita comigo, lê lá. Preste atenção nesse texto, porque ele também precisa ser revisto. Vimos aqui citado o Salmo 133. Deus ordena a bênção onde há união. Vemos a bênção da Torre de Babel, que é uma bênção até para a desobediência daqueles que conseguem colocar todas as forças e intenções num propósito. O próprio Deus disse: eles são um povo, uma língua, um propósito, e ninguém pode impedi-los. Ok? Porém, nós temos nesse texto uma informação muito importante. Qual é? Nem sempre teremos paz porque o texto diz ser possível. Nós precisamos entender isso de uma forma. Bota o Salmo 120, verso 5. 125. 120, verso 5. Isso. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito em meio a tendas de Quedar. O cara que está escrevendo isso, certo? É um israelita, um judeu, coloca como quiser. Ele está defendendo ali que ele está, ai de mim, que estou, como nós costumamos dizer, entre a cruz e a espada. Estou entre Meseque e Quedar, certo? Eu estou entre árabes e bárbaros. É mais ou menos isso que ele está descrevendo ali. Aí ele cita o seguinte, verso 6: já há tempo demais habito com aqueles que odeiam a paz. Verso 7: sou pela, quando porém eu falo, eles teimam pela. Então preste atenção, volta ao texto inicial, certo? E esse ponto nem sempre vai depender de você. Eu quero o texto de Romanos 12, 18, por favor. É esse texto que eu estou trabalhando, só usei esse aí para ratificar. Vamos lá. Então eu quero que você entenda que nem sempre, isso não te dá desculpa para começar a arrumar confusão com todo mundo. Ok? Que fique claro, porque Deus é testemunha. Eu estou falando de gente que vai viver com Deus. O pastor não vai estar lá, mas Deus vai estar. Que isso fique claro. Eu só estou passando a instrução que Deus colocou no meu coração. Nem sempre dá para ter paz com todo mundo. Você pode encontrar-se num ambiente, numa situação onde a outra pessoa, a outra parte está representada no Salmo 120. Eu falo pela paz, mas eles continuam tendo guerra. É assim que funciona. Então eu preciso passar isso para você, porque você precisa criar um sistema de segurança para entender quando você está em Meseque e Quedar, onde não há nada que você possa fazer que possa trazer a paz. Não há nada. Tem discussões em casa que não tem como achar paz. O ambiente de Meseque e de Quedar se estabeleceu um nervosismo, um desequilíbrio. E naquele momento, você pode até tentar em outra hora, mas naquela ocasião é assim que funciona. E nós precisamos lembrar disso, porque tentar ajustar alguma coisa nesse ambiente nunca se ajusta. E quanto mais se mexe, pior fica. Então, repita assim comigo: nem sempre depende de mim. Isso aí. Mas no que depender de mim, eu vou ter paz com todo mundo. Posso ouvir um amém? Isso, vamos para o próximo. Salmo 1, verso 1. Eu acho também que vale a pena refletirmos sobre isso, fazermos uma revisão. Primeiro salmo, o que ele tem para ser primeiro? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, e nem se assenta à roda dos. Preste atenção, porque esse texto é sensacional. Ele é um texto que traz à nossa memória a necessidade de redefinirmos nossas companhias e influências.
Ele diz: bem-aventurado aqueles, certo, que não andam segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, nem se assenta à roda dos. Isso aí. Precisamos definir quem é que está fazendo parte do nosso cotidiano, com quem é que nós estamos andando. Inevitavelmente, isso pode estabelecer nosso vocabulário. Comece a andar com quem fala palavrão, ou perto de quem faz isso, e é só uma questão de tempo até você notar que você também está falando. É assim que as coisas funcionam. Se nós não prestarmos atenção nisso, inevitavelmente companhias e influências irão trazer vergonha para nós. Está forte a criança. Leva ali no ministério infantil ali, louvado, você dá uma aguinha. Glória a Deus, amém? Amém? Verso 6, ou melhor, verso 6, número 6, Isaías capítulo 6, verso 1. Acho também que vale a pena. Todos esses textos eu já usei aqui, eu estou fazendo só uma revisão. Isaías 6, 1. No ano em que da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia. Verso 5. Verso 5 do mesmo texto. Então eu disse o quê? Ai de mim que estou, porque sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos... Preste atenção, porque esse texto na verdade é uma continuação do que eu usei antes. Sou um homem de lábios impuros, por quê? Porque estou sentado com quem não deve, na influência de quem não deve, junto de quem não deve. Então Isaías descreve isso. Mas ele descreve algo também muito interessante que eu queria refletir com vocês. Quando é que ele tem tudo isso? Quando Uzias morre. Esse texto é um texto para mim que acontece três coisas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e eu disse: ai de mim. No ano em que Uzias morreu, eu vi Deus e eu me vi. Ok? No ano em que Uzias morre, no ano em que algo é retirado da vida de Isaías, morte e separação, Isaías consegue ter uma intimidade com Deus, e na intimidade com Deus ele conseguiu olhar para ele mesmo. A revisão é nesse texto: se eu quero ver Deus, para que ao estar perto de Deus eu consiga me ver, alguma coisa que está na minha vida tem que ser removida, retirada. Essa é a reflexão que eu queria fazer com você. Uzias morre. Alguns dizem que havia um parentesco dele com Isaías. Eu não sei se havia de verdade, mas se havia, eu posso dizer que talvez Isaías jamais desejasse a morte de Uzias. Porque se Uzias é o rei e você é parente do rei, imagine o quanto de benefício você não tem por ser parente de alguém que é tão poderoso e que te dá tantas vantagens. Às vezes algumas coisas precisam sair da sua vida, mas elas são tão vantajosas que você não quer tirar. Às vezes algumas pessoas deveriam morrer, sair, se separar de você, mas te trazem tão bem-estar, aparentemente, te trazem tantas vantagens que é melhor conviver com elas. O problema é que se você convive com Uzias, você não encontra com Deus. Se você não encontra com Deus, você não se enxerga, porque na presença de Uzias, você não tem tempo de olhar para você, você tem tempo de olhar para a vida dos outros. Esse é um texto que, se aplicarmos na nossa vida com cuidado, eu vou entender: coisas morrem, eu me aproximo de Deus e passo a viver uma nova fase na minha vida, conseguindo me enxergar de fato. Posso ouvir um amém? Gálatas 6, 7, esse eu tenho usado aqui direto. Gálatas 6, verso 7. Não vos, porque Deus não se, pois tudo aquilo que o homem
E isso também, esse é um texto clarérrimo que eu tenho usado aqui sempre, que é a reação de nossa ação. É um texto que diz: não errem, porque se você errar, você vai ter que se encontrar com o efeito do seu erro. Não errem, porque Deus não toma injusto por justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então muito cuidado com o que fazemos, porque a Bíblia diz: então errem. Isso aqui é o que fala a supergraça. Não se preocupe, faça o que você quiser. No final Deus corrige a rota. Ele é amor, Ele é amor. Deus é amor, sim ou não? Sim, mas Ele não é somente amor, Ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. Então não brinca com isso. É melhor revermos isso, certo? Eu fiz, tá aí, eu vou ter que me encontrar. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Acho que vale a pena nós revermos. Não vos ponhais em um jugo desigual. Tu pensa que isso fala só de casamento? Se enfie em sociedade, se enfie em amizade, enfie-se em situação com jugo desigual. Aqui ele usa a expressão incrédulos, mas o jugo, né? Lembra do jugo? Jugo, aquilo que prende os dois animais, certo? E ele diz: quando está no mesmo jugo duas pessoas com propósitos diferentes, isso vai gerar problema. Mas aí o texto continua, e é aqui que eu quero refletir. Portanto, que sociedade pode haver entre a injustiça ou justiça e a iniquidade? Ou que comunhão? Bom, aí eu venho para uma pergunta que é a tônica do momento: quem é quem? Quem é quem? Luz e trevas, justiça e impiedade, incrédulos e de fé. Hoje nós temos esse impasse nas nossas discussões, com a estrutura polarizada do jeito que está. Quem é quem? Quem? Pare para pensar. É isso que nós estamos vendo o tempo inteiro. É alguém dizendo que o outro está cego, e o que está sendo acusado de cegueira acusa aquele que acha que vê de cego. Hoje nós olhamos da direita para a esquerda e vemos uma vergonha na esquerda. Hoje nós olhamos da esquerda para a direita e vemos uma vergonha na direita. Aí eu me perguntei: quem é quem nesse negócio? Como é que eu vou ter essa medida? Porque isso está nos posts, na internet, na política, em tudo quanto é lugar. Nós temos as trevas chamando luz de trevas, e nós temos a luz, certo? Chamando treva de luz. Está tudo bagunçado. Então o texto diz aqui: que comunhão? Não tem. Nós já sabemos que quando uma chega, a outra vai embora. Mas que critério eu vou ter quando eu digo que alguém é trevas? Qual é a base que eu tenho para dizer isso? Talvez essa seja a grande pergunta. Quando alguém disser assim: você está cego, você está em trevas. Não estou aqui defendendo nem direita nem esquerda, não é isso. Estou falando para cabeças pensantes. Vou dar para você, certo, o princípio de avaliação nosso. Você está numa igreja onde a base é bíblica, certo? E ela é o ponto de avaliação. Se não for, deleta, porque essa mensagem não é para você. Se você quer descobrir o que é trevas e o que é luz, veja a maneira que a pessoa vive, fala e faz à luz da Bíblia. Esqueça se ela diz que é da luz.
A Bíblia diz que Satanás tem a capacidade de, mesmo sendo trevas, se transformar num anjo de luz e continuar em trevas, mas com aparência de luz. Então é mais do que aparência, é mais do que uma Bíblia, um hino, é mais do que uma roupa, é muito mais. Precisamos rever isso, porque senão corre o risco de você criar um problema sério no ambiente religioso, se frustrando com Satanás ou com um de seus discípulos vestido de luz. Nós precisamos rever. Então quem é quem? Não é quem fala, não, é como vive, é quais são valores, princípios. É assim que funciona. Desculpe o que eu vou falar aqui, mas eu estou falando à luz da Bíblia. Estou pedindo desculpa, mas é uma desculpa meio que linguagem figurada, certo? Você é a favor de aborto? Não precisa responder, por favor, não estou querendo expor ninguém a nada, certo? Segundo a Bíblia, trevas ou luz? Isso, segundo a Bíblia. Não quero saber o que você pensa. O que você pensa, ó, beijinho no ombro. Estou falando aqui, Bíblia. Aborto, a favor, segundo a Bíblia, trevas ou luz? Isso aí. Adultério, trevas ou luz? Fofoca, trevas ou luz? Isso aí. É assim que funciona. Então a gente dá uma olhada e descobre quem é quem. Já deu para localizar tudo. Esquece o outro, lembra? Passagem anterior, eu vi o Senhor e me vi. Para de olhar a vida do outro. Aí você já deu uma olhada para o irmão, falou, aquilo lá é treva. É assim que funciona. É importante nós olharmos quem é quem. Você descobre quem é quem, certo? Dando uma olhadinha em quem é luz e quem é. Isso aí. 9, falta só 2, estou acabando já. 2 Samuel, capítulo 16, verso 9. 2 Samuel 16, 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Preste atenção, porque esse é um texto que eu quero falar, que precisa ser revisto, sobre sofrer com dignidade. Sofrer com dignidade. Sua mulher foi embora, você sofre ou não? Sim ou não? Mas sofra com dignidade. Você perdeu um emprego que era fantástico, que você amava, o que você mais gostava de fazer, você sofre ou não? Mas sofra com dignidade. Você perde um filho, seu filho nasce de uma forma que você não esperava, você vai sofrer sim ou não? Mas sofra com dignidade. E a dignidade no sofrimento é não se rebaixar, é não se desesperar, é não desistir, é sofrer com dignidade, com postura. Seu cônjuge foi embora, vai doer, às vezes vai embora com outro, é humilhação, é terrível. Tem que olhar para a sociedade, para os parentes. Não sofrer, né? Não é uma opção para você. Agora, não se permita se tornar ridículo. Não se permita sofrer de uma tal forma onde as pessoas tenham pena de você. Não é assim. Está aqui, ó. Esse é um texto. Talvez você nunca se deparou e nem sabe o contexto dele. Eu vou falar para vocês. Davi, ele assume o trono. Um trono deixado, na verdade, por um homem da tribo de Benjamim, Saul. É lógico que com a queda de Saul, a família de Saul, que tinha privilégios por ser familiares do rei, agora não gozam mais de tais privilégios.
E pior, já descobriram que o novo rei não é tão santinho assim. É alguém que não matou o rei para tomar o lugar dele, mas matou a mulher de um homem de confiança e a engravidou. Esse é Davi. Então Davi vem passando, e Simei, que é parente de Saul, começa a espraguejar, começa a amaldiçoá-lo, e pior, taca pedra nele, com provocação, falando de tudo que Davi fez. Davi já viu seu filho morrer, é verdade, as coisas não estão boas para ele. Lembra, ele sofre durante 7 dias, não come, não toma banho, não quer falar com ninguém. Se tinha um homem que conhecia o endereço de Deus, esse homem era Davi. Mas a dignidade com a qual ele sofre é algo que nos ensina muito. Às vezes a vida vai fazer você perder ou descobrir coisas a respeito de você que você não gostaria. Um câncer, uma esterilidade, um problema. Não se torne insensível, sofra, mas aprenda a sofrer. Quando Simei está atacando pedra, gritando, espraguejando Davi, um dos valentes de Davi. Lembra? O Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, não se assenta na roda dos. O processo seletivo de Davi no começo não foi muito bom. Ele não tinha muitas opções, então ele chamou endividados e toda aquela estrutura que você deve saber. Mas ao longo do tempo, ele transformou esses caras em valentes. E Abisai diz a Davi: quem é esse infeliz, esse cão, um cão morto? Preste atenção, ele é uma ameaça, Davi. Ele é parente de um rei deposto. E Davi, bota o verso seguinte, por favor. Eu acho que foi o seguinte que eu coloquei aqui. Lá no, deixa o 10 mesmo. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Certo? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor disse, né? Lhe disse: amaldiçoai a Davi, quem diria? Porque assim fizeste. Eu gosto dele. Um de seus homens disse: eu vou matar esse cara agora, que está gritando, amaldiçoando. Ele disse: você não vai matar ninguém, cara. Você não vai matar ninguém. É meu tempo de sofrer. Eu vou sofrer com dignidade. Qual era o problema? O problema era o alarde. Tá, Davi está passando. Tá bom, está passando. Mas tem alguém gritando, dizendo quem é que está passando, o que fez. Mas ele é alguém, sabe, que sabe sofrer com dignidade. Mas preste atenção, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 8. 1 Reis 2, 8. Põe aí, por favor. 1 Reis, você botou o segundo. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Verso 9. Mas agora não tenhas por inculpável, pois é homem prudente
e bem saberás o que lhe há de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Preste atenção nisso aqui, porque é muito importante. Simei persegue Davi, ele amaldiçoa Davi, e Davi disse: eu não vou matar esse cara, ele é a correção de Deus para mim, ele é para manter na minha memória o que eu fiz e quem eu fui, independente de quem eu seja hoje. Nunca perca a memória da memória quem um dia você foi. Se você tirar da sua memória quem você foi um dia, você corre o risco de se tornar para lá, ou de retornar para lá. Mas quando Davi está passando o cetro para Salomão, ele vai dizer para o filho dele: eu fiz coisas e tenho habilidade e força para lidar com um cara como Simei, você não tem. Então você não tenha Simei como inocente. Está na hora de você agir, e a hora é agora. Verso 36, ainda do mesmo capítulo. Você pode pensar que Salomão matou Simei, não é? Que foi isso que Davi disse. Depois mandou o rei, agora Salomão, chamar Simei e lhe disse: edifica-te uma casa e habita aí, e daí não, nem para uma parte, nem para... Preste atenção aqui, reveja que tem pessoas que você não precisa matar, mas tem que colocar num lugar seguro, uma distância segura da sua vida, das suas coisas, dos seus negócios, do seu ministério. Reveja se talvez a contaminação de uma religiosidade exacerbada não fez você desistir de classificar e de posicionar pessoas na sua vida, e talvez por isso você sofra tanto, sempre tendo dissabores com relacionamentos. Salomão pegou e disse: Simei, vem aqui, faz uma casa para você lá em Jerusalém, faz lá em Jerusalém, e você vai viver lá até o último dia da sua vida. Fique lá, não saia para lugar nenhum. Eu não quero ver você de novo, eu não quero. Olha só, ele teve um problema. Depois você lê, que não dá para eu ler tudo, que eu vou para a 10ª aqui já. Sabe o que ele fez? Sumiram algumas coisas dele, uns servos, aquela coisa toda. Sabe o que ele faz? Ele vai procurar, e alguém avisa Salomão que Simei não cumpriu o combinado. Ele quebrou a regra, sim ou não? E ele morreu. É importante nós entendermos isso. Nunca esqueça de amar pessoas. E por favor, não costuma amar, não misture amar com gostar. Não misture amar com estar perto. Não misture. Você pode estar longe da pessoa, amá-la, enviar recursos, orações, coisas materiais, ligações, coisa extraordinária. Pode viver na mesma casa e não amar droga nenhuma, tratar mal, certo? E tantas outras coisas. Cuidado com isso. Eu acho que vale a pena nós observarmos e revermos que muitas vezes teremos pessoas que precisaremos colocar essas pessoas numa distância segura. E para terminar, Gálatas 6:9. Independente da distância, Gálatas 6:9 é o 10º. E não nos cansemos de fazer porque a seu ceifaremos, se não, isso, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem mas principalmente
aos da família dá. Então preste atenção, porque nós temos outra instruçãozinha aqui bem preciosa, certo? Algumas instituições aplicam muito bem, cuidando de seus irmãos, estabelecendo conexões entre eles, negociando entre eles, protegendo-se mutuamente, coisas que muitas vezes fazem, mas que está na nossa literatura, e outros a fazem com mais maestria. Minha proposta hoje é deixar para vocês esses 10 pontos de revisão, certo? Depois vai ficar disponível para você aí, mas a pergunta: você é justo? Descubra o valor para quem você quer encantar. Descubra o quanto custa antes de se interessar em comprar. Descubra que nem sempre depende exclusivamente de você. Defina suas companhias e influências. Coisas morrem, você se aproxima de Deus e vê você mesmo. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Descubra quem é quem está em trevas e quem está na luz. Sofra com dignidade e procure fazer Você pode ficar de pé? Vamos orar e você vai embora, em nome de Jesus. Isso. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor dividiu conosco nesta noite. Que essa palavra não se perca do nosso coração e que possamos rever, ó Pai, muitas vezes, como diz a Tua palavra, vamos botar de uma forma tão nítida na nossa frente, que até se passarmos correndo, seremos capazes de ler e de notar. Estamos num ano onde estamos revendo, e isso tem sido muito valioso para nós. Abençoa-nos, ó Deus, ou continua nos abençoando. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Coloca para mim Gênesis capítulo 1, verso 3. Gênesis 1, 3. Eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Isso. Então disse Deus, ou então, eu fico sempre com a outra tradução, eu já falo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Verso 4. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero relembrar a você uma das primeiras coisas que Deus fez. Antes de realizar a maioria da criação, a Bíblia começa dizendo que Deus fez os céus e a terra, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus vai começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Alguns colocam isso no patamar, talvez, da lei da atração. Mas eu quero falar sobre iluminar. O tema da minha mensagem hoje é negócios mal feitos.
Minha proposta é mostrar que, apesar de termos a bênção de Deus, e eu tenho buscado muito separar isso, mostrar nas pessoas que você pode ter uma vida de comunhão com Deus, você pode morar no céu, mas você pode ter uma vida bem atrapalhada aqui na terra, não no que diz respeito a pecado, mas no que diz respeito a sofrimento, a perdas, a sempre olhar para a sua vida, para a sua família, para seu casamento, para seus negócios, e eles sempre estão envoltos em situações de conversas depreciativas, perdas de credibilidade. Eu observo muito pessoas que, quando eu olho para a vida dessa pessoa com Deus, eu consigo entender que ele tem um bom relacionamento com Deus, mas ele não sabe viver. Ele vai morar no céu, mas a nossa proposta aqui na igreja, pelo menos entendemos isso através do Pai Nosso, onde Jesus diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Essa é uma proposta de organização. Essa é uma proposta que a vontade de Deus que é feita no céu saia de lá e venha para a minha vida, venha para a minha família, para os meus negócios, para que tudo aquilo que eu vá fazer, tudo aquilo que eu vá realizar, antes de fazer e realizar, eu ilumine, eu busque esclarecimento, eu busque fazer as coisas, certo? E mesmo que eu cometa erros, e eu vou cometê-los sim, não estou falando de ninguém perfeito, mas que os danos sejam mínimos. Eu preciso entender a responsabilidade que tenho de cuidar da minha vida, das minhas escolhas, e todas as vezes que não observamos isso, nós podemos pagar caro, mesmo que não seja intencional. Ah, mas eu não queria. Tá certo, foi involuntário. Ah, mas eu não tinha intenção. Mas será que isso vai retirar do fato a sua responsabilidade ou dano? Eu vou te mostrar 4 textos bíblicos que, se eles fossem feitos de outra forma, provavelmente o desfecho seria bem diferente. O primeiro começa em Gênesis capítulo 20. Era só colocar mais luz que as coisas teriam sido diferentes. Gênesis 20, verso 2. Presta atenção nessa história. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Primeiro eu queria que você entendesse, porque algumas pessoas olham e dizem: mas pastor, Sara era mulher de Abraão ou Sara era irmã de Abraão? Será que quando ele disse para Elimeleque que Sara era sua irmã, ele estava mentindo porque estava com medo? Não. Bota o verso 12 do capítulo 20. Eu acho que está no 12. Isso. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, certo? E veio a ser minha mulher. Então preste atenção. Esse texto, né? Algumas pessoas, quando vê Abraão dizendo para o rei de Gerar que Sara era sua irmã, acaba pensando que ele está mentindo. Ele não está mentindo. Ela era sua irmã por parte de pai, mas não era filha da mesma mãe. E aí ele narra nesse texto, acabou sendo, né, minha esposa. Mas nós vamos voltar para o texto anterior, lá no verso 20, né? Capítulo 20, verso onde estávamos, né? Isso.
Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Preste atenção, porque a decisão de Abraão é uma decisão muito nobre. Abraão está vivendo um momento onde ele está protegendo os seus. Ele está vivendo uma crise, um problema com alimento. Ele não tem recursos na terra para sustentar a sua família. Então, como um bom chefe de família, como um homem responsável, ele está procurando ir para um lugar onde ele tenha como sustentar a sua família. É perfeitamente nobre. Isso faz com que ele vá morar na terra de Gerar. E quando ele chega ali, verso 2, certo? Ele diz que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Bom, Abraão está andando com Sara, e Sara, me parece, era uma mulher muito bonita, muito legal, uma mulher acima da média, feliz, apesar de não ter filho, uma dona maneira, uma cavalona, uma dona legal. Quando chega em Gerar, o rei de Gerar fica de olho nela. Abraão sabia que Sara chamava a atenção, tá certo? Então, se você não gosta que ninguém olhe para sua mulher, uma mulher ruim, feia, uma bagaceira, tá certo? Mulher tem que ser maneira, tem que andar legal, arrumadinha, louvado seja Deus. O dia que homem nenhum olhar para minha mulher, eu estou lascado. Por que eu olho? Porque eu sou doido. Então não tem problema. O problema não é os outros olhar para sua mulher. O problema é como sua mulher olha para outro homem. O problema não é outra mulher ficar de olho no seu marido. O problema é você ver seu marido. Então coloca os pingos nos i. A Sara era maneirona. Abraão, com medo de morrer, falou com a Sara: Sarinha, quando nós chegarmos lá, você vai falar que você é minha irmã e estamos tudo em casa, que a gente nem precisa mentir. Tá certo? Então o rei de Gerar, o Abimeleque, olhou e falou: ela é casada? Não, ela está com o irmão dela, o Abraão. Ele mandou pegar. Coitado do Abimeleque, ele é culpado de alguma coisa? Sim ou não? A mulher era solteira para ele? Então, estava na pista. O que ele faz? Ele tinha intenção de fazer algo de errado? Sim ou não? Ele tinha intenção, mas fez? Ele vai apanhar ela como mulher? Vamos ver o verso seguinte. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: você vai ser por causa da mulher porque ela tem. Olha o furdunço formado. A mulher falou que é solteira, sim ou não? Ou pelo menos, não sei se ela falou que é solteira, porque aí está mentindo. Ela falou: é meu irmão. O cara que estava no lugar do marido falou que era. Então o Abimeleque está fazendo o que de errado? Só tinha que colocar mais luz. Se ilumina mais, talvez descobrisse. O problema é que provavelmente Sara era tão bonita que ele não estava muito afim de saber. E hoje é complicado, você pensa que não é? Esse dia eu fui para aquele canto ali, aquele cantinho ali, ó, o cantinho das fotos, e tirei uma foto, que eu tiro umas fotos ali de vez em quando. O pessoal vem de fora, eu tiro foto. Tem algo de errado em tirar foto? Claro que não. Tirei uma foto com um casal, um bonitinho ali naquele canto. Colocaram a foto na internet. O cara era casado com outra dona. Nessa parada eu virei o Abimeleque. Porque eu não sabia de nada. Não sabia não, tô falando sério, não sabia não. E aí a ex-mulher dele, que estava naquele litígio separando, escreveu lá: olha que pastor, que nossa, que prega de família e que faz apologia, olha, com adúltero e com essa mulher peixe. Aí falou tudinho lá, falou
Falou, estou falando para você, falou tudo isso lá, falando mal de mim. Agora eu estou querendo criar um protocolo, vão tirar foto, a certidão de casamento. Eu vou botar mais luz, porque não... Eu preciso que você entenda que às vezes, mesmo que você não tenha a intenção de fazer, mesmo que você pareça inocente, talvez o seu maior erro foi ser tão inocente. O Abimeleque, olha, Deus veio em sonho. Olha como é que era um troço grave. Não mandou ninguém não, Deus foi. Pelo menos está escrito. E hoje eu quero colocar assim. Deus foi lá e falou com Abimeleque: você vai morrer, Abimeleque, por causa da mulher que tomou, porque ela tem... Aí olha o que o Abimeleque falou. Está lá, tudo na Bíblia. Ora, Abimeleque ainda não tinha se aproximado de Sara. Isso é outra coisa também, que o homem sempre foi homem, desde sempre. Salomão não tinha 1000 mulheres, 300 esposas, 700 concubinas. A maioria delas ele nunca tocou. Era só para mostrar para os outros homens. Tem homem que tem mulher, mas nem toca. É só para dizer que é casado, que ela nem é minha. Quando fazia a festa, mandava as mulheres dele passar tudo. Olha a quantidade de mulher que eu tenho. Por isso que ele castrava quem tomava conta. Se não, deixa eu ficar quieto, que hoje, sangue de Jesus. Tomei um remédio anteontem. Presta atenção. Ora, Abimeleque, que ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: o que ele disse? Senhor, matarás até uma nação? Ele está dizendo que é inocente, sim ou não? Sim. Ele tinha intenção? Não tinha. Às vezes você não tem a intenção de falar, às vezes você não tem a intenção de fazer, mas não interessa. Nós temos que aprender a tratar as coisas de uma forma mais responsável, porque senão nós vamos fazer uma besteira atrás da outra e dizer que não tínhamos intenção. E a Bíblia diz que Deus não toma nenhum inocente por culpado e nenhum culpado por inocente. Bota o verso. Deixa eu pegar aqui para ver até onde eu quero ir com vocês. Vai até o 7. Certo? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã. Isso é o Abimeleque falando com Deus. E ela também me disse: ele é meu irmão. Certo? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz. Aí Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Verso 7. Agora devolva a mulher a seu, porque ele e intercederá por e você, mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é. O que é isso? Um negócio mal feito. É importante nós entendermos. Eu não sei e não quero falar de Abraão hoje, porque para mim a lição hoje é para Abimeleque. Muitas vezes a vida vai aparecer diante de nós com vantagens, com situações que parecem extremamente lucrativas, com coisas que talvez roubem um pouco da nossa atenção, do nosso foco, e não prestemos muito o cuidado de como vamos fazer. Aqui estamos olhando um homem aparentemente inocente. O próprio Deus diz: fui eu que não deixei você tocar nela, porque se você toca nela, você morreria. Ah, mas eu não sabia. Não interessa, querido, deveria saber. É importante que nós vivamos uma vida onde as desculpas deem lugar às responsabilidades.
Eu não sabia que a mulher era casada, eu não sabia que ela tinha filhos, eu não sabia que isso tinha dono, eu não sabia que eu não podia entrar ali, eu não sabia que eu não podia curtir, eu não sabia que eu não podia fazer. Pois é, está na hora de você se tornar mais responsável, nós nos tornarmos mais responsáveis, porque não interessa. Deus me deu essa palavra hoje, eu cheguei de viagem hoje, de manhã. E louvado seja Deus que eu tenho amigos e que eu moro num lugar como esse. Assim que eu cheguei hoje, eu estava chegando em Xerém, um amigo me ligou e falou: Cláudio, você está onde? Eu falei: eu estou chegando. Ele disse: então passa aqui, que eu quero falar algo com você. Eu falei: beleza. Passei lá, ele falou: irmão, você lembra quando nós fizemos um dos nossos primeiros batismos lá na igreja ainda na Ibrol? Eu falei: lembro. Nós pegamos uma piscina emprestada com um irmão que de muito bom grado nos emprestou uma piscina. Nós não tínhamos como batizar. Pegamos essa piscina então, usamos, colocamos no terreno da igreja na época e batizamos. Foi uma bênção. Depois então pegamos a piscina e devolvemos. Porém, devolvemos a piscina furada. Só que eu nunca soube que a piscina foi devolvida furada. Eu não soube. O proprietário da piscina nunca me disse que a piscina tinha sido devolvida furada. Porém, ele dizia para os outros na rua que eu era desonesto, porque eu devolvi uma piscina para ele. E aí, eu me vi nessa situação. Eu estou errado? É lógico que eu estou errado. Primeiro porque peguei algo emprestado e na hora de devolver, não devolvi do mesmo jeito. Mas pastor, o senhor não sabia? Mas eu tive tempo para pedir ele emprestado. Por que eu não tive tempo de ir lá agradecer e procurar saber se a piscina voltou em perfeito estado? Por eu fazer isso durante muito tempo. Isso só está acabando hoje, porque eu descobri hoje. E amanhã, ou ele tem a piscina de volta, ou o dinheiro da piscina. E eu só não fiz isso antes, porque não sabia. Mas isso não justifica. Eu precisava saber. Entendeu? Pastor, mas não precisava falar. Aí não é mais problema meu, é problema do outro lado. Eu tenho que consertar o meu. O outro que conserte o outro lado. Então às vezes nós nos enfiamos em situações, e aí você pode ver seu nome percorrendo a rua sem sequer você saber. Mas isso não faz de você um inocente. Porque quanto mais clareza nós fizermos as coisas, quanto mais nitidez nós colocarmos o nosso nome, os nossos negócios, a nossa fé, a nossa família, com certeza o nome do Senhor será mais glorificado através da nossa vida. Ele era inocente. Se você ler esse texto, você não encontra em Abimeleque aparentemente falta nenhuma. Mas não interessa. O próprio Deus diz para ele: eu mataria você, rapaz, se você tivesse tocado nessa mulher. Não interessa se ela disse para você, não interessa. Alguém quer vender uma empresa para você e diz para você que quer vender uma empresa para você, que ela é lucrativa. Aí você compra e depois descobre que ela não dá lucro, que ela já vem dando prejuízo há muito tempo, que ela tem uma série de dívidas. E aí a culpa é de quem? Não interessa de quem é a culpa. Pare de procurar culpado. Sua vida vai mudar quando, ao invés de culpado, você achar responsável. E o responsável é você. É você que é responsável por suas notas na escola. Não interessa, é você que é responsável. É você que é responsável por seu casamento. É você que é responsável pela maneira que as pessoas te tratam. Porque quando negócios são mal feitos, inevitavelmente, se não colocar luz, é isso que nós estamos vendo. Quando nós olhamos, é isso que nós vemos. Um homem que aparentemente
não está fazendo, pelo menos suas intenções são as melhores possíveis, mas aqui nós não estamos falando de intenção, aqui nós estamos falando de fatos. E minha proposta é dizer, vamos ser mais responsáveis. Segundo, Gênesis 29, verso 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia era a mais velha, Raquel a mais. Isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 16 vai para o 18. Isso. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para se casar com quem? Sua filha mais. Isso, versículo 20. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou quantos anos? E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que. Isso, verso 21. Então ele disse a Labão: dá-me a minha, pois já venceu para que eu me case com. Isso, verso 25. E acontecer, e ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor da Raquel? Por que então o senhor me enganou? Verso 26. Labão respondeu o quê? Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da mais velha, da primogênita. Pensa num troço mal feito. Pensa só tu, agora eu vou. Jacó está vindo de uma situação difícil, que ele fugiu do irmão lá, negócio mal feito. Pensa num cara lambão. Era Jacó. Está fugindo do irmão, aí o que ele vê? Uma menininha lá, a Raquelzinha. Gostou da Raquel? Deu água por. Aí Raquel ficou doidinha e levou ele para casa. O cara removeu uma pedra sozinho. Testosterona. Raquel falou: vamos lá, primo. Vambora. Um homem sobrando. Foi para lá. Chegou lá, Labão conversou e decidiram que Jacó ia trabalhar para ele. E Jacó, como todo rapazinho, macho, olhou e falou: eu estou a fim de casar, né? Até porque o cara não é bobo. Já acabou chegando, vai trabalhar para um cara e quer casar com a filha do cara, ou seja, que já quer entrar na herança, ser genro. Pois é, tinha 2 filhas, tá bom? Uma era mais bagunçadinha, mais velhinha, e a outra mais novinha, arrumadinha, a Raquelzinha e a Lia. Lia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral, era meio bagunçado. Tava assim, não quero denegrir a imagem de ninguém não, que ela não está aqui para se defender. Pois bem, tá certo? Como é que você quer casar com a minha filha se você não tem um tostão? Ele falou: isso não é problema, eu tenho força para trabalhar. Trabalhar quantos anos? 7 anos. Por isso que eu sei que Raquel era bonita. Porque 7 anos para trabalhar com a dona, maluco. É muita beleza para 7 anos. Se eu chego lá, eu ia falar: pô, não tem uma aí mais baratinha assim, uma mulher que nós trabalhamos uns 15 dias. Que isso, Cláudio? Pô, Cláudio, aí não. Vocês gostam, né? Pois é. Não, nós vamos trabalhar 7 anos. Então 7 anos e lá foi o Jacó trabalhar. 7 anos. Eu imagino ele passando na frente da tenda do Labão. Sete anos. Ele foi lá e falou: Labão, mano, demorou, mas chegou aí. Vamos casar, mano. Manda a dona. Fez a festa.
Me parecia que era alguma coisa assim no Velho Testamento. As tendas estavam lá, certo? Pegava a noiva que ia ser perfumada, aquela coisa toda das moças, enfiava a moça dentro da tenda, certo? E o rapaz era meio que uma despedida de solteiro. Ele ia fazendo meio com a procissão num ambiente que não era tão grande assim, mas ia falando da sua alegria, aquela coisa toda. Tá joia. O Edson ainda não tinha criado a lâmpada, então. E eu acho também que manguaçou. 7 anos o cara quer comemorar. Bebida e treva. O Labão trocou as filhas. Por que eu sei que ele bebeu que estava escuro? Porque não é possível. O cara trabalha 7 anos para... Não era gêmea. De manhã cedo, quando ele acordou, mano, tu já bebeu? Se tu já bebeu, talvez tenha acontecido isso contigo em algum dia. Você passou a noite do sábado com a princesa e acordou com a Fiona. Quando ele acordou, que ele viu que... Maluco, o que eu fiz? Igualzinho as pessoas que casam. Depois que casa, pergunta, o que eu fiz? A primeira coisa que ele fez, ele foi em cima de quem? Do sogro. Falou, rapaz, você é louco? Aquela mulher feia, maluco. Eu trabalhei para casar com a garotinha, com a novinha. Ele falou, ih, rapaz, mas eu esqueci de te avisar. Aqui onde nós moramos, a mais nova não casa primeiro que a mais velha. Pô, Labão, mas 7 anos para tu me avisar isso. Quem é o vilão nessa história? Labão ou Jacó? Seja franco, analise, quem é o vilão? O mau caráter, quem é? É o Labão ou o Jacó? O Labão, sim ou não? Sim. Quem é o inocente? Hein? É o Jacó. Mas se lascou ou não se lascou? Mesmo inocente? Sim ou não? Eu não quero saber se você tem culpa ou não. Tu casou com esse homem. Então hashtag chupa essa manga. Eu não quero saber. Eu não tô querendo te acusar. Eu só estou te mostrando que inocente ou culpado, você é responsável e vai pagar por ser responsável. Ele trabalhou mais 7 anos. Indica que ele ganhou a Raquel. Ele ficou tão doido, certo? Que me parece que ele falou, você trabalha mais 7 anos e eu te pago ela adiantado, certo? E depois você vai ler aí para a confusão que deu para ele com aquelas 2 mulheres. Mas é importante nós entendermos que o que é isso aqui? O que eu penso? Jacó não mora com Labão, não. Ele mora com seu pai, sua mãe, seu irmão. E aí, uma coisa vem na minha mente. A regra de onde Jacó vivia provavelmente não era essa. Provavelmente onde Jacó estava vivendo não havia nenhum problema da mais nova casar com a mais velha. Mas ele esqueceu que ele não estava mais naquele local. Ele estava vivendo em outro ambiente. Então as regras mudaram. É importante nós vermos isso. Onde trabalhávamos, como é que funcionava? O que era permitido? Mas eu não trabalho mais lá. Quando eu ganhava 10 anos atrás, sabe, a minha vida era assim, era mais confortável. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, tá bom. Mas as regras da vida mudou. Hoje você não ganha o que ganhava. Hoje você não tem mais a idade que tinha. As coisas não são mais as mesmas. E pessoas, me parece que não conseguem entender isso. E pautadas nisso, elas vivem enfrentando problemas de negócios mal feitos. Foi mal feito até o fim. Nunca mais Jacó se entendeu com Labão. Nunca mais. Jacó teve diversos outros ou diversos problemas
com seu sogro, com seus cunhados, a ponto de ser obrigado a ir embora de forma escusa, escondido. Por quê? Porque não fazia coisas às claras. Talvez o prejuízo que você leva em relacionamentos, em tantas outras coisas, seja simplesmente por falta de luz, de esclarecimento. Vamos para lá para nós. Juízes capítulo 14, verso 3. Esse também era o rei das coisas mal feitas. Juízes 14, 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes e entre todo o nosso povo, para que você tivesse que ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. A minha tradução diz o seguinte: porque ela me agrada os olhos. Verso 7. Então ele foi e falou àquela mulher, e dela se agradou. Novamente, na minha tradução, Jacó ou Sansão, ele está tão guiado por aquilo que ele está vendo, ou por aquilo que ele sente diante daquilo que vê, que ele não consegue ler aquelas letrinhas miúdas, sabe? Aquelas letrinhas pequenininhas que aparecem rápido, muitas vezes debaixo de um anúncio, de uma fórmula que pode remover suas dores na perna, melhorar sua circulação sanguínea, retirar de você todo o cansaço, remover de você todo o estresse. Quando essas propagandas estiverem passando, aguarde um minutinho e observe o que vai vir escrito embaixo dela, de forma bem rápida, quase imperceptível. Ali vai estar dizendo que o resultado que eles prometeram com tanta ênfase não são garantidos, que as coisas não funcionam como eles falaram. Mas então por que falaram? Porque há um propósito de Satanás, do mal, fazer você e eu sofrermos. O propósito deles, ou do diabo, é nos expor a negócios mal feitos, as situações que venham nos trazer danos, prejuízos, dor, humilhação. Para quem? Para quem puder. Ele quer humilhar você, ele quer humilhar sua família, certo? Ele quer humilhar seu casamento, ele quer humilhar seus filhos. Sim, esse é o planejamento. Ele é comparado a um ladrão que vem roubar, matar e destruir. É assim que funciona. Então não dá. Ou você para de fazer as coisas em meia luz, ou você para de fazer as coisas num ambiente onde não há esclarecimento, onde nunca fica muito claro, ou sempre sua vida vai estar envolta em crise e em problemas. Está aí o Sansão. Não, é os meus olhos que me guiam, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher. Essa mulher não foi dada a ele. Ele foi lá, fechou um negócio com o pai dela, combinou um pagamento do dote, ficou tudo certinho. Quando ele voltou para pegar a mulher tinha sido dada a um outro cara. E o que ele segue? Fazendo coisas erradas. Eu já falei isso aqui. Para mim, Cláudio, tá bom? A força de Sansão nunca teve no cabelo. Todas as vezes que Sansão fica forte,
que é para matar aqueles inimigos, que é para pegar aquele portão, colocar nas costas e levar até a montanha, todas as vezes que ele faz algo que demonstra que ele está muito forte, o versículo anterior é o seguinte: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Nenhum texto diz ele era forte porque tinha o cabelo grande. Ele era forte porque Deus era com ele. O dia que ele é dominado pelos inimigos, realmente o cabelo dele foi cortado. Mas o texto diz o seguinte: o que Sansão não sabia é que o Espírito de Deus havia se retirado dele. O que acabou para Sansão não foi a força de seu cabelo, foi a tolerância de Deus. Chegou um limite, Deus disse: bom, eu tentei te avisar através do seu pai, da sua mãe, dos sinais, porque não é possível. Todas as vezes que você diz à mulher onde está a sua força, vem o inimigo, e exatamente o que você disse que tiraria a sua força, ela mandou fazer com você, e você continua convivendo com ela, deitando sua cabeça e conseguindo dormir, Sansão, no colo de alguém como Dalila. Como você, preste atenção, gente, olha só, a mulher é perigosíssima, já mostrou que o ambiente é hostil, que conviver com ela é desafiador, que ela não é de confiança, e o cara consegue fechar seus olhos e dormir no colo dela. Sansão está de brincadeira. Você vai dizer para mim que o plano de Deus é que esse cara morresse soterrado embaixo de escombros? Você vai querer me convencer de que Deus tinha isso para ele? É isso? Você quer me convencer que Deus tinha um plano de um povo peregrinar tanto tempo no deserto para pagar pecado ou qualquer coisa que você... É isso que você quer me convencer? Você acha que quando Deus coloca aquele menino que foi livrado da morte para ser treinado como um faraó, não era para libertar seu povo com o poder de um faraó? O grande problema é que quando queimamos etapas, o grande problema é que quando fazemos besteira, a misericórdia de Deus, ela vai nos alcançar, mas o efeito daquilo que fizemos também nos alcança. Uma das piores histórias e mais vergonhosas é a história do Sansão. Bonito, forte, certo? Um homem de Deus, e que morreu daquele jeito. Foi para o céu? Você acha que ele foi para o céu, sim ou não? Claro, eu também acho. Mas dizer que eu queria ser Sansão, eu não queria ser Sansão, porque não era alguém responsável. É assim que muitas vezes nós estamos vivendo. Eu vou morar no céu, tá bom que eu vou morar no céu, eu sei, a minha fé em Cristo Jesus, tá jóia, tá tranquilo, isso eu não estou muito preocupado mais com morar no céu. Eu quero saber como é que vai ser minha vida aqui na terra, se Deus vai ser glorificado através da minha vida, se quando eu sair desse mundo, eu deixo esse mundo melhor do que quando eu cheguei. Porque é isso. Quando eu cheguei, o mundo estava de um jeito. Quando eu estou saindo, ele tem que estar melhor do que quando eu cheguei. Foi para isso que eu vim aqui. Eu não vim para piorar, eu vim para melhorar. E para terminar, Gênesis capítulo 4, verso 3. Essa é uma história também para mim, que ela poderia ser contada de forma diferente. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou da oferta, se agradou de Abel e da sua. Verso 5. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou.
Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Bom, tem alguma coisa de errado nessa história. Bom, se você chega até a mim, Eliezer e Osias, é meu aniversário. Os dois chegam à minha direção e cada um traz consigo um presente. Assim que o presente me é dado, eu dou mais atenção ao presente que o Osias me deu e não o do Eliezer. O Eliezer tem direito de ficar irritado, sim ou não? Tem ou não tem? Com quem? Com Osias ou comigo? Comigo. Sim ou não? A oferta foi feita? Foi. Quem é que não aceitou? Então Caim tinha que matar quem? Deus. Ele tinha que estar irritado com e não com. Eu sei que a Bíblia está se iniciando, mas eu entendo que princípio é princípio desde que Deus criou. E há um princípio na oferta. O que a mão direita faz. Eu fico me perguntando por que é que esses caras foram ofertar um do lado do outro, olhando a oferta um do outro. Me parece que isso é algo mal feito. Tem alguma coisa aqui que nós, até porque não temos total conhecimento. A Bíblia diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é par, em parte será aniquilado, e conheceremos da mesma forma que somos conhecidos. Mas tem alguma coisa aqui que demonstra que não está certo, não faz sentido, não faz muito sentido um matar o outro por causa de uma oferta que Deus. Todas as vezes que vemos negócios mal feitos, nós vamos ver divórcio. Pastor, mas meu marido mudou no meio do caminho, mas minha esposa mudou no meio do caminho, fulano fez isso, era assim, não era mais. Tá certo. Só não peça para a vida te olhar como inocente. Ela não vai fazer. Eu posso até olhar para você e dizer: você é inocente, mas a vida não vai fazer isso. O que precisamos fazer mais rápido, ou o mais rápido possível, é iluminar tudo aquilo que vamos fazer. Vamos fazer? Vamos, então ilumina. É perigoso, tem alguma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que andar o tempo inteiro em alerta. Não é isso não. Isso é loucura. Não. Você pode levantar tranquilo e decidir o que você vai vestir. Você pode levantar tranquilo e decidir se você toma café ou não. Tem uma série de coisas que não te causam muitos danos. Escolhas que são comuns. Então você pode fazer isso de forma descontraída. Agora tem algumas coisas que você não pode relaxar, porque elas vão te trazer danos. Elas vão prejudicar a sua vida. Mude suas ações. Quem convive com... Eu falo isso, não é por nada, é só por correção. Eu não sou perfeito, mas hoje eu passo a maior parte do dia que resolvendo muitas vezes problemas que não são meus, porque eu evito de criar problemas, porque a cruz que eu coloco o peso é a minha. É a minha, quem vai carregar sou eu. Então por que é que eu vou colocar peso na minha cruz? Então nós estamos olhando, quando eu olho para a igreja e vejo as pessoas, o afinco, a dedicação. Eu costumo dizer quando eu saio, cara, a coisa mais difícil é achar na igreja que eu sou pastor uma pessoa ruim. Eu não consigo achar. Na minha visão,
A maioria das pessoas aqui vão para o céu. Eu só não sei se elas conseguirão trazer o céu para a terra, viver o incrível, o extraordinário, aquilo que nós propomos aqui de cima. Porque o tempo não é nosso. Hoje eu estou voltando de viagem, parei no local para tomar um café, um cara me abraça, ele veio aqui, me pediu oração pela filha, e eu pedi, coloca a mão na barriga da sua filha, e nós vamos orar para que ela tenha um filho. Um tempo depois ela engravidou e perdeu o bebê, ficou muito triste, muito tristinha, e eu também fiquei. Mas hoje, quando eu cheguei lá, ele me deu um abraço, eu achei estranho, e ele falou comigo de como a gravidez dela estava se enrolando, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Mas o que nós precisamos é colocar a nossa vida onde não cabe desculpa, onde não cabe culpado. Não cabe. Não adianta, eu sou inocente, é igual a Elimeleque ou Abimeleque, é isso? É assim que você é? Então tá certo. Se é inocente como Caim ou como Abel, tá bom. Abel era inocente, mas ele morreu. Existem coisas por detrás, algumas eu consegui explicar, outras não. Essa é uma que eu não entendo. Esse cara não tinha nem como ter vergonha dos outros, porque não tinha quase ninguém para ele ter vergonha e encarnar nele. Aí a oferta do seu irmão foi aceita, a sua não. Está na hora de nós pararmos de fazer as coisas de qualquer jeito, e você vai ver que inevitavelmente é só uma questão de tempo. Vai parecer que você tem mais sorte, vai parecer que você é mais espiritual, você vai começar a chegar à conclusão de que as coisas estão conspirando a seu favor. Tá? No livro de Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, é uma das coisas mais fascinantes que eu aprendi. Ele disse: quanto mais eu preparava a minha equipe, mais sorte minha equipe tinha. Porque não era sorte, era preparo. Vamos sair daqui para vivermos o que Deus tem para cada um de nós de verdade, colocando luz, mesmo quando não queremos colocar. Se Elimeleque ou Abimeleque, tivesse visto direito, não tinha passado por aquilo. Se Jacó tivesse tratado de outra forma, não precisava. Se você parar e pensar, faltou luz para Sansão, para Jacó, para Abimeleque, para Caim e Abel, e às vezes falta para nós, como faltou na experiência que eu contei para vocês da piscina. Eu queria que você ficasse de pé agora. Diga para quem está do seu lado assim: faça coisas bem feitas. Isso, coloca luz nesse negócio. É isso aí. A Bíblia diz que no céu haverá pranto? Sim ou não? No céu haverá dor? Pois é. Quando nos encontrarmos lá, não terá lágrima, pois Ele enxugará toda lágrima. Lá não haverá dor, mas aqui há. Não para todo mundo, não. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que a nossa postura, ó Deus, seja uma postura de iluminar, de esclarecer, de buscar fazer as coisas da melhor maneira possível. Sabemos que as coisas, ou que a direção é certa, quando aquilo que estamos fazendo faz com que o Teu nome seja glorificado.
toma muitas vezes a nossa inocência, pois não podemos ser inocentes no mundo onde Satanás está agindo. Temos que estar atentos para perceber coisas que não estarão diante de nossos olhos. Como disse Abimeleque, ele disse, ela disse, mas era mentira. Não era verdade ou não era bem assim. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa a nossa família. Abençoa os nossos negócios. Abençoa a nossa caminhada de fé. Às vezes temos tantas crises conjugais por negócios mal feitos, por conversas, ó Pai, que não são claras, com questões que consideramos óbvias, mas que precisariam ser ditas.